No episódio de hoje, o Algo a Dizer recebe 2 empreendedores que transformaram fé, propósito e experiência em uma ferramenta de impacto para a comunidade imigrante nos Estados Unidos. Denis Silva, fundador e CEO do Zidu App, e João Antônio, cofundador e vice-presidente, compartilham como suas trajetórias do interior de Minas e do Maranhão às terras americanas se cruzaram na missão de conectar pequenas empresas e clientes locais com confiança e inclusão. O Zidu, plataforma que integra tradução em tempo real, geolocalização e pagamentos seguros, tem fortalecido empreendedores e promovido novas oportunidades econômicas. Uma conversa sobre superação, inovação e o poder de acreditar nos próprios sonhos. Eu converso nesse momento com Denis Silva e com João Antônio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. Eu só queria entender como é que São Luís e Belo Horizonte, 2.600 quilômetros praticamente. Aí de Belo Horizonte para os Estados Unidos, cerca de 7.000 quilômetros. Como é que esse encontro entre um maranhense e um mineiro se deu nos Estados Unidos? Isso aí é resposta para Deus, né? Deus tem a sua forma especial aí de juntar pessoas, né? Na verdade, ele une propósitos, não pessoas, né? Então, ele me tirou de Miami, né? Na verdade, primeiro ele me tirou de Boston quando eu cheguei aqui em 99, depois me levou para Nova York, de Nova York me levou para Flórida, na região de Miami, onde agora há um pouco mais de um ano, né? Fui para Orlando para poder conhecer o João, depois da minha participação aí do Legendários. O João estava lá de férias com a família dele, ele e a esposa. Em Orlando foi onde a gente acabou se conectando através de um amigo em comum nosso. Você está morando em Orlando há apenas um ano. Apenas um ano. Mas já mora aqui nos Estados Unidos há 26 anos. 26 anos, exatamente. Quer dizer, em um ano Deus fez tudo isso. Fez tudo isso aí. E você, como foi que aconteceu para você vir para cá e de repente conhecer o Denis? Então, na verdade, eu passei a virada de 24 para 25 nos Estados Unidos, né? Cheguei no Brasil de volta dia 6 de janeiro. E aí, no dia 7 ali, o meu primeiro dia útil de 2025 na minha empresa, eu consagrei ali 4 horas, né, do meu tempo ao Senhor, ali como primícia, né? E ali em oração, tudo, perguntei pro Senhor sobre os meus projetos de 2025, como é que eu ia fazer. E aí tive um tempo de jejum, de oração, e nesse tempo de jejum e oração, o Espírito Santo falou para mim vir para os Estados Unidos. Eu falei, mas como? Se eu acabei de chegar, o que eu vou fazer lá, Deus? E aí ele falou, obedeça. Somente obedeça. Falei, tá bom. E desse formato eu obedeci, comprei a passagem para fevereiro. E aí nesse período de orando, querendo entender mais o que eu vinha fazer aqui, que eu tinha acabado de chegar, voltar daqui para lá, né? Tinha passado quase 20 dias aqui no mês de dezembro para janeiro. E aí Deus foi me dando palavras, me dando direcionamento, né? Falou, inclusive comigo, que eu notei isso, que nessa viagem eu perguntava para ele, Deus, mas o que eu vou fazer nos Estados Unidos se eu acabei de chegar de lá? Ele falou, não, te apresentarei nessa viagem pessoas que eu quero que você se conecte. Falei, amém, só obedeci. E aí vim, e aí um amigo comum da gente me falou do projeto, falou da Zidu, né? E ele me apresentou o projeto no primeiro momento. E eu fiquei apaixonado pelo projeto, como foi a forma que nasceu o projeto. E valida muito com meus princípios, os meus valores e no que eu acredito. E eu fiquei ali no primeiro momento impactado com tudo aquilo, né? E não me lembrei do que Deus tinha me falado. Não me lembrei naquele primeiro momento. E depois a minha esposa, levei ela novamente. Nós estávamos próximo de ir embora, levei ela. E Deus tinha dado uma visão para ela de uma ponte, né? Uma ponte infinita, né? Nesse tempo de oração que a gente tinha, Deus tinha dado essa visão para ela. E aí nesse dia, quando o Denis apresentou para nós o projeto, por incrível que pareça, a logo da Zidu, né? Era uma ponte infinita. A gente fez alguma reformulação na marca e tudo, mas era a ponte infinita. Então conectou muito com aquilo que Deus tinha dado a visão para minha esposa. E conectou muito porque Deus tinha falado para mim que quando eu viesse para os Estados Unidos, ele ia estabelecer as minhas empresas. Eu sou empresário de vários segmentos, né? E uma das empresas seria a Fé Tecnologia, e estabelecer a Fé Tecnologia aqui nos Estados Unidos. E que nessa viagem que eu iria vir, Deus falou para mim isso dia 2 de fevereiro de 2025, e eu anotei isso. Eu só conheci Denis, eu acho que mais ou menos dia 28 de fevereiro, mais ou menos. Então, tipo, 26 dias após, nem sabia quem era Denis. Então,
Deus ele nos conectou com um propósito, né? Deus falou para mim que ele ia me apresentar nessa viagem um jovem que tinha um projeto de tecnologia e estava à procura de investidor e que seria um jovem temente a ele, diz o Senhor. E eu anotei isso. Então foi justamente isso que aconteceu, né? E combinou ali com a visão da minha esposa, dessa ponte infinita, que era justamente a logo, né? O logotipo da empresa. Então foi assim que a gente se conectou. E aí nesse tempo, na verdade, ainda voltei pro Brasil, tirei um tempo ali de oração e de pedir de confirmação pro Senhor. E aí o Senhor falou no meu coração que era para me investir nesse projeto, porque esse projeto não era do Denis, era dele. Então pela fé, por obediência, por um propósito maior que é o aplicativo, né? Um propósito maior de abençoar pessoas em todas as escalas. Você vai entender mais um pouco nesse podcast. Mas é isso. A Azedu se resume em abençoar pessoas. E aí a gente se conectou dessa forma. Foi algo com propósito, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu creio que nós estamos tendo esse privilégio de poder trazer ao mundo esse grande projeto que vai revolucionar o mundo. Com certeza, com toda essa convicção, fica difícil duvidar. Ainda mais quando tem um participante aí no meio da sociedade que a gente não pode discutir com ele, Exatamente. que é o próprio Deus. Exatamente. Mas hoje em dia, nós temos muitas experiências, nós temos muitas versões, são muitas doutrinas na igreja cristã. E até isso eu acredito que tem que estar em sintonia para que as coisas realmente fluam naturalmente. A gente sabe que quando Deus apresenta, ele faz tudo ficar coeso. Exato. Mas eu gostaria de saber como foi a experiência pessoal de vocês na trajetória, como foi que vocês conheceram o Senhor, e como foi que vocês identificaram, além desse momento que você descreveu tão bem, que não, com certeza, esse detalhe aqui, além do logo do infinito, esse detalhe aqui foi Deus, porque eu passei por isso, ele também passou, e há um casamento de propósito aqui nesse sentido. Como foi esse processo desde a sua conversão? Olha, eu me converti com meus 30 e poucos anos, né? Isso foi lá em finalzinho de 2014, né? No início de 2015. Eu já morava já em Nova York, né? Como eu disse para você anteriormente, eu vim para cá em 99. Morei aqui em Massachusetts aqui por 1 ano e 2 meses. Então, durante esse período aí, entre 2000 e 2001, eu tinha um acidente de carro. Nesse acidente eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? Durante a encapotagem, que eu me via lá dentro do carro, né? Dando cambalhota. Até hoje eu não sei como seja dentro desse carro. Então esse processo aí foi impactante para mim. Eu comecei a me aproximar um pouquinho mais, mas eu ainda estava longe ainda, né? Então em 2014, quando eu decidi me mudar para a Flórida, eu fui de férias com o propósito de olhar local para poder me mudar, aquela coisa toda. E aonde eu fui num supermercado chamado Seabra, ali na região de Pompano Beach. Tinha um ônibus, né, que a gente chama o famoso Red Bus, que são ônibus que as pessoas param ali dentro de plazas e começam a abordar pessoas para doarem sangue. Até naquele momento eu nunca havia doado sangue. E essa senhora me abordou, persistiu comigo que eu doasse sangue naquele momento. Eu não estava com muita vontade de doar sangue, para ser sincero. Estava com pressa. Eu disse para ela, olha, deixa ela entrar dentro, fazer o que eu preciso, na saída a gente conversa. E na saída ela estava lá me esperando. Eu acabei entrando para dentro desse ônibus, preenchi o formulário, doei sangue, ela me deu um cartão, pediu que eu ligasse com 15 dias. Na saída, eu peguei o cartãozinho, 10 dias depois eu recebo a ligação do hospital que tinha uma consulta marcada para mim, que eu precisava confirmar a suspeita encontrada no meu sangue. Vai eu no hospital 7 dias depois, aí eu sou diagnosticado com câncer. Eu passei por um processo de quimioterapia durante 11 meses, mas antes de eu voltar para Nova York, eu dei vontade de ir na igreja. Até então não havia ido em igreja ainda. E perguntei, parei numa padaria brasileira, perguntei onde havia uma igreja católica. Ela falou que não sabia, falou que sabia de uma igreja evangélica chamada Zona Sul da Flórida, lá na Hillsborough Boulevard, em Deerfield Beach. Vai eu nessa igreja. Chego lá sem saber o que estava me esperando. Entro, aí o pessoal estava lá tocando um louvor lindo, maravilhoso. Daí a pouco, meia hora depois, o pastor se levanta, dá bom dia. Fala que preparou aquele ministério daquela manhã na noite passada, mas no caminho da igreja tinha algo para dizer, porque tinha alguém ali para poder ouvir, aquele alguém era eu. E ali no momento que o pastor começa a falar, eu descubro que ele estava
estava sendo usado por Deus para poder falar comigo, porque as coisas que ele estava falando é só eu sabia. Até então, você não tinha tido nenhuma experiência nesse sentido? Nenhuma experiência. Então era inevitável que era Deus que estava falando comigo, porque eu não tinha como o pastor saber, que era coisa íntima minha. Até o acidente de carro, do livramento que ele me deu, ele jogou na minha face aquele dia. Eu fiquei muito assustado, confesso, fiquei muito assustado, ao ponto de eu sair correndo de dentro da igreja. Mas eu saí correndo, chorando, que eu não conseguia parar de chorar. Mas eu saí ali com a decisão, eu vou mudar minha vida. E eu comecei a mudar minha vida a partir daí. Me batizei, passei por esse processo de quimioterapia, me recuperei. Voltei para a Flórida só em 2019. Então é aí que você aprende que a gente faz muitos planos, né? Mas Deus tem o plano dele, é o dele que prevalece sempre. Então eu voltei para a Flórida em 2019, morei na região de Miami e venho procurando melhorar, me tornar uma pessoa melhor dia após dia. Porque isso é um processo, né? Como tudo na vida é um processo. Eu não vou dizer para você que eu sou nenhum perfeito, que eu já errei muito, a gente erra, né? Mas nunca a gente erra com a intenção de fazer o errado. Eu, principalmente, tudo que eu faço, se eu errar, é com a intenção de fazer o certo. E o Espírito Santo vai operando na nossa vida dia após dia, entendeu? Vai nos guiando, a gente vai deixando, na medida que a gente vai deixando ele guiar a nossa vida, a gente vai acertando o caminho. Então eu acho que hoje eu posso dizer que eu estou no caminho certo, entendeu? Já melhorei bastante, tem muito para melhorar ainda. E esse projeto aí que a gente está trabalhando junto hoje, que Deus me confiou, é uma gratificação que eu estou tendo, entendeu? Para mim é um privilégio estar podendo fazer isso que eu estou fazendo hoje. É mais ou menos isso. O Espírito testifica. Exatamente, o Espírito testifica. E você, João Antônio, eu conversei com ele um pouquinho, com os dois nos bastidores, e a impressão que eu tenho é que Deus separou essa casa do João Antônio para ser assim, uma espécie de uma segunda casa do Filipe, o evangelista, que Paulo foi visitar e as filhas profetizavam. A família toda é profeta, gente. A família toda tem sonhos e revelações. Como é que foi esse processo? Então, eu sou cristão desde os meus 18 anos, né? Na verdade, eu sempre fui... Meus pais sempre foram muito de ir na igreja. Meu pai e minha mãe eram católicos, eu fui muito tempo católico também. Mas chegou um tempo que eu comecei a entender quem é Jesus de fato. Na verdade, eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar do nosso projeto, mas eu falo de Jesus, né? Porque a religião não leva ninguém para lugar nenhum. E a minha experiência que eu tenho buscado, dia após dia, eu tenho buscado cada vez mais ser parecido com Jesus, né? Através de estudo da palavra, através de oração, através de jejum. E nós temos aprendido a ouvir a voz de Deus, né? Através de intimidade, né? Intimidade com Deus. Como é que você... A palavra de Deus fala, buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então eu tenho buscado dia após dia a ouvir a voz de Deus, a ter mais intimidade com Ele. Eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo, eu brinco muito com o Espírito Santo. Às vezes eu vou banhar, né? Eu chego, bate aí, Espírito Santo, tal. Aí às vezes eu costumo fazer isso, né? Às vezes quando eu vou entrar no banheiro, que eu não bato, ele, e aí, cadê? Então assim, parece coisa de doido, mas gente, é real. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você flui, né? Então a minha vida, ao longo dos anos, desde que eu me converti, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu, para a honra e glória do Senhor, não sou perfeito também, tá? Nós todos somos falhos, até porque se existisse alguém perfeito, Jesus não precisaria ter vindo nessa terra para morrer no nosso lugar. Mas eu procuro cada dia a ser mais parecido com Jesus, eu procuro ser um homem íntegro, justo, honesto. Minha família, minha esposa, eu tenho 3 filhos, procuro ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Então, falando sobre tudo isso, né? Deus, Ele nos direcionou, né? Como eu comentei agora na primeira fala, a vir para os Estados Unidos, assim, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e o Senhor falou comigo numa visão mesmo, a gente orando em família ali na nossa cama, eu, minha esposa, meus 3 filhos, a gente orando, e aí Deus nos deu uma visão para minha esposa, deu uma visão para o meu filho, uma visão para outro filho, uma visão para mim, né? E para mim a visão foi bem clara. Primeiro Ele me deu uma visão com água cristalina, né? Uma água cristalina bem purificada, cristalina mesmo, com pedras, rochas ali, muitos peixes pulando ali, e uma casa assim no fundo, um pôr do sol bem lindo. Depois o Senhor já me trouxe para um outro momento e eu vi, eu estava num evento bem grande, eu subo no púlpito, pego o microfone e vou começar a falar. E esse falar destrava a minha língua e aí eu começo a falar inglês.
E eu não tô aprendendo a falar inglês agora, né? Isso aconteceu em janeiro. Em janeiro desse ano. Nós estamos aqui, hoje é dia 3 de novembro. Isso aconteceu em janeiro. Então, em janeiro, o Senhor falou para mim, quando eu pego esse microfone, nessa visão que eu tive, e eu começo a falar, eu destrava a minha língua e eu começo a falar room, get choosa, room, get choosa. Eu começo a gritar bem alto, room, get choosa. E eu tava num momento de oração, né? Num propósito de jejum, oração de 21 dias, com a minha família, pedindo respostas de Deus do que eu ia fazer no meu ano. Isso era janeiro. Eu tinha vários projetos, né? Eu sou construtor incorporador no Maranhão. E eu tinha projetos para desenvolver lá. Não que eu tinha dinheiro para fazer todos os projetos. Eu tinha 5 projetos, mas eu queria saber qual que seria a vontade de Deus para qual projeto eu começar, certo? E aí, de repente, Deus, get usa, corra para os Estados Unidos. Eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer lá? Eu acabei de chegar de lá. Aí o Espírito Santo falou para mim, somente me obedeça. Aí em outro momento, eu orando de novo, eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer lá? Aí ele, não te preocupa, porque eu vou te conectar com quem eu quero que você se conecte. E assim foi. Então, por obediência, pela fé, eu comecei a acreditar. E aí, isso aconteceu. Eu comprei minha passagem dia 26 de janeiro para vir dia 23 de fevereiro para os Estados Unidos. Quando foi dia 2, eu estava no culto da minha igreja, no momento ali de adoração, na parte final. E o Espírito Santo veio aqui no meu ouvido e falou, bem como eu sei, né? Que eu conheço, né? A mesma coisa de você... do seu filho, por exemplo. Se você tem um filho, se tiver uma multidão de pessoas e seu filho gritar lá, você com certeza você vai ouvir a voz dele, porque você conhece ele. Então a intimidade com Deus é isso. Quando ele fala, você não tem dúvida, você sabe que é ele. Então ele falou desse formato bem sutil no meu espírito, aqui no meu ouvido. Falou, meu filho, estabelecerei o grupo Fé na América. E uma das empresas será a Iafé Tecnologia. Te apresentarei nessa viagem, jovem, que está à procura de um investidor para iniciar um projeto ousado em tecnologia. E serão jovens temente a mim, diz o Senhor. Então eu anotei aquela frase, dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã, tá aqui no meu celular anotado. E guardei aquilo. Quando eu vim para os Estados Unidos, vim para fazer negócio em real estate, comprar terreno e começar a desenvolver projetos eu mesmo, que eu já invisto aqui em real estate desde 2024. E aí... eu vim pra cá, disposto a fazer negócio e tal, já tinha feito algumas reuniões com alguns construtores e tal, build aqui da região de Flórida, mas eu não consegui fazer negócio nenhum, o Senhor me travou. Não consegui fazer negócio nenhum. Então, nesse período, ali quase faltando uma semana pra voltar pro Brasil, que eu fiquei em torno de 15 dias, uma pessoa em comum, um amigo em comum nosso, nos conectou, falou, olha, tem um cara que tá com um app, assim, para ser lançado aqui, tá procurando um investidor. Falou para mim, para mais 2 amigos que estavam comigo, e eu interessei em entender mais, os outros não se interessaram. E aí foi nesse momento que eu tive contato com o Denis, conheci o Denis, e ele me falou sobre o projeto e eu comecei a entender sobre o projeto tinha muito dos meus princípios, muito dos meus valores, e aí eu fiquei apaixonado pelo projeto, mas não tomei nenhuma decisão, que eu costumo tomar decisão junto com minha esposa, e aí em seguida eu conversei com ela, nós fomos lá na casa do Denis novamente, e ele apresentou o projeto para mim e para ela, né? E aí volta, como eu falei lá no início, Deus tinha dado uma visão para ela, e foi justamente a logo do app, e ali Deus começou várias confirmações uma atrás da outra. Então esse é o resumo das experiências que Deus nos conectou nesse propósito. Nossa, que impactante. E no que consiste o app? O que é a Zido? O Zido? A Zido é tudo aquilo que o imigrante hoje precisa. É tradução simultânea para facilitar a comunicação dele com o cliente. Maneira fácil de poder se conectar com esse cliente, com geolocalização, coisas que hoje nenhuma plataforma oferece. Essas pessoas têm dificuldade para poder se comunicar, porque muitas delas estão aqui há muitos anos, principalmente nessa região aqui de Massachusetts, as pessoas ficam presas no português, não aprendem o inglês e passam muita dificuldade para poder escalar o negócio delas, crescer aquele negócio, poder se conectar, porque elas ficam limitadas na língua, né? Na comunicação. E a gente tem dentro do nosso chat na plataforma uma ferramenta que é justamente para isso. Você vai poder falar com o cliente dentro do chat do aplicativo na sua própria língua. Que faz tradução simultânea. Que faz a tradução simultânea, não só na sua escrita, mas também na sua fala. Você vai gravar, igual vai funcionar como um chat de WhatsApp, né? Você grava uma mensagem de voz, ele traduz no timbre da sua voz para aquela pessoa poder ouvir na língua dela. E também a mesma coisa com a escrita. Aí você está quebrando a primeira barreira, que é de comunicação. Uhum. A segunda barreira é conexão, que é o próprio cliente que encontra você. O cliente entra no app, vai buscar para um profissional, vai colocar ali uma transcrição prévia daquilo que ele está precisando. O aplicativo vai filtrar e se você estiver dentro daquela busca que ele está fazendo, você aparece para o cliente. E naquele momento o cliente também aparece para você. Aí a gente fez o quê? A gente conectou 2 pontas.
Tanto você pode iniciar a conversa com o cliente, quanto o cliente pode iniciar a conversa contigo. Aí você já está ajudando essas pessoas a fazerem o quê? Se conectar. Tá certo? E também a gente traz segurança de pagamento. A segurança que você vai trabalhar e vai receber. De que forma? Você é contratado dentro da plataforma, a gente usa um sistema Stripe, que é um gateway de pagamento, né, internacional mundial, bem grande. A gente é integrado com eles. Toda transação financeira acontece através desse API que a gente usa. Então, quando você é contratado e você entra em acordância com um valor, se você quer receber os 30% adiantado para você poder comprar material e iniciar o trabalho, no momento que o cliente aceita, o dinheiro é retirado da conta do cliente instantaneamente, colocado no escrow account, libera os 30% para você, já inicialmente, para você poder comprar o material, iniciar o trabalho, e aquele restante do dinheiro fica ali, parado ali, esperando que você termine e conclua. O cliente vai lá dar como satisfatório para poder liberar o restante de pagamento para você. Então você nunca vai iniciar um trabalho sem que o dinheiro esteja ali te esperando. Entendeu? Porque acontece ainda muito aqui, infelizmente, né? Principalmente aqui em Massachusetts, as pessoas trabalham e muitas das vezes não recebem, né? Dentro da plataforma você tem segurança de que você vai receber. E a gente traz outra coisa também, que é para escalar o negócio dessas pessoas. De que forma? Aquela diarista que trabalha com limpeza de casa, tem um schedule de casa dela, ou o cara que trabalha na jardinagem, que trabalha com recorrência, então ele não consegue escalar o negócio dele. Então basta você pegar seus clientes que você já tem, coloca ali dentro do seu cadastro. O aplicativo vai criar as rotas diárias para você de forma eficaz, para você não perder tanto tempo no trânsito. E aí, quando o João, que já mora próximo, a Maria, que você já é, né? A Maria já é a sua cliente, mas o João, que mora próximo, ainda não tem uma pessoa para limpar a casa dele. Quando ele entrar no aplicativo para poder buscar alguém para poder limpar a casa dele, você vai ser a primeira pessoa a aparecer para o João. Por quê? Porque você já atende a Maria que está próxima ao João. Geolocalização. Então, o que o Apple faz para você? Está escalando o seu negócio. Então, você já não tem essa necessidade de fazer aqueles cartãozinhos famosos, né? De business para poder ficar espalhando em estabelecimento comercial, em residência. Não, a Zidu vai fazer isso para você. Então, a Zidu é tudo aquilo que a pessoa precisa para ela poder matar essas barreiras que ela encontra no dia a dia dela. Mais ou menos é isso. Você teve a ideia, de acordo com a sua vivência aqui nos Estados Unidos, sentindo essa necessidade de demanda? Eu vivi tudo isso, né? São 26 anos dos Estados Unidos. Eu vivi tudo isso que essas pessoas vivem hoje, né? Então, acho que Deus escolheu a mim para poder fazer esse projeto justamente por essa experiência que eu tenho aqui de América. Então, se você parar para analisar tudo que essas pessoas já enfrentaram, eu já passei por isso. Né? Eu já trabalhei na construção, eu já trabalhei no landscape, eu já trabalhei em restaurante, eu já trabalhei praticamente em tudo. Então eu sei a dor de cada um. Isso aqui é uma pessoa que viveu essa dor. Por isso que eu estou tratando hoje, eu trato com carinho, porque eu sei muito bem as dores que essas pessoas passam. Então o trabalho que a gente faz é justamente nos mínimos detalhes para poder entregar aquilo que as pessoas realmente precisam, para as que não precisam mais passar por isso que elas passam hoje. Entendeu? Para facilitar a vida dessas pessoas, para poder dar a essas pessoas o poder de empoderamento daquilo que elas estão fazendo, para poder ter prazer de levantar de dia e falar assim, hoje eu vou conseguir vencer, porque eu tenho uma ferramenta do meu lado que está me ajudando a fazer isso, está me ajudando a me comunicar, está ajudando eu crescer meu negócio, está me dando segurança para eu poder receber aquele trabalho que eu estou fazendo, e o mais importante, ajudando você também a fazer a gestão do seu negócio. É isso que a gente está fazendo para eles. Perfeito. João, a gente vê que você tem uma bagagem empreendedora assim, absurda. O Grupo Mateus, no estado do Maranhão, é um grupo fortíssimo. Reinventou o conceito de supermercado no Maranhão. E você pegou uma experiência muito boa lá e depois foi empreender, que já estava aí na sua veia. Como é que o empresário, o empreendedor... Eu entendo o processo da fé, eu entendo o processo da revelação, da condução divina no processo, mas eu queria te perguntar como é que você, como empresário e empreendedor, viu o potencial do aplicativo, da plataforma e disse, é isso mesmo, eu já recebi a confirmação de Deus, mas como empresário eu entendo que isso aqui tá certo por isso. Como foi isso? Então, eu sou um cara muito visionário, né?
eu sou muito bom de números, né? E automaticamente eu sou um cara muito de visão. Então, juntando a parte espiritual, confirmação de Deus, mas também eu entendi na Zidu, além de ser algo que vai abençoar muitas pessoas, mas um projeto que vai conseguir também escalar de forma mundial, que esse é a nossa visão, né? É o nosso propósito. Não somente aqui nos Estados Unidos, onde nós queremos validar, sim, primeiro validar, entender, fazer tudo funcionar da forma que tem que ser, abençoando as pessoas ali, mas nós queremos escalar esse app no mundo, depois Brasil, depois Europa, enfim. Então, por ter essa visão, né, junto com o propósito, cara, eu comecei a fazer conta, entender sobre mais os processos. Nosso app, ele tem um custo-benefício muito barato para quem vai usar ele. Nós vamos entregar muito pelo custo dele, né? Nesse primeiro momento, a gente vai ter um custo aí de R$ 4,99 mensal de dólares por assinatura, uma recorrência mensal. E se você pagar no plano anual, nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma promoção aí que o plano anual está saindo R$ 3,99 por vezes 12, né? Então, algo muito acessível, né? Então, olhando como um lado de empreendedor, ao mesmo tempo a gente tem uma plataforma que ela pode escalar de um formato assim gigantesca, né? Que é isso que a gente imagina com esse app. Imagina você ter 1 milhão de usuários na plataforma que nós queremos rápido aí, com nossa visão rápida de chegar. Então, a gente falando de números, né? A gente entende, cara, se eu tenho 1 milhão de usuários na plataforma, com 4,99, nós temos 5 milhões de faturamento nessa empresa, de dólares, né? Então, faturamento mensal de 5 milhões de dólares, que anual vai ser um faturamento de 60 milhões de reais. Então, é algo muito promissor também. Então, tudo isso, lógico, nós como empresários pensamos nisso, mas com certeza esse projeto que nasceu primeiro no coração de Deus é para abençoar muitas pessoas. Os nossos colaboradores que estão conosco, nós temos hoje um time de quase 20 pessoas dentro da Zidu e com certeza essas pessoas serão abençoadas, mas a população, nosso coração, Deus conhece nosso coração. Acho que por isso que Ele confiou esse projeto a nós, né? Eu sou um empresário, eu sou dizimista como pessoa física, sou dizimista como pessoa jurídica, eu dizimo dos lucros das minhas empresas. Então, eu creio que Deus, Ele conhece o meu coração, né? E eu falo muito isso com muita gratidão no meu coração, porque a palavra de Deus também fala: aquele que é fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Comecei a dizimar, eu ganhava R$1.000 por mês. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu dizimo em cima de milhões. Então, essa é a visão, né? É uma visão de você conseguir enxergar em um produto uma escalabilidade de forma sobrenatural, né? E ao mesmo tempo você saber que aquilo ali pode abençoar muitas pessoas. Pode, né? Esse é o principal propósito da Zidu, é fazer com que as pessoas, principalmente esses imigrantes, eles consigam chegar nesse país e alavancar os seus negócios. São pessoas que têm talentos de vários modelos, de várias formas de trabalho, e eles vão conseguir, através da nossa plataforma, alavancar os seus negócios. Se eles, nosso app, a Zidu, ali você consegue colocar... Vou dar um exemplo aqui de uma manicure, certo? Então, ela pode cadastrar a empresa dela ali e ela pode colocar o portfólio dela ali, das unhas que ela faz e tal, dentro da nossa plataforma. Imagina o tamanho da escalabilidade que ela pode fazer, dentro da geolocalização que ela pode estar. Qual é a mulher hoje que não faz uma unha, né? Então, o exemplo dela, ela pode ter, sei lá, numa semana, 100 clientes, 50 clientes, vai depender do quanto ela estiver disposta a trabalhar e estar ali ligada na plataforma. Porque quem procurar dentro do nosso app, da Zidu, procurar lá uma manicure, automaticamente, no raio ali da geolocalização, tanto a manicure vai aparecer para o cliente, como o cliente aparece para ela. Então ela pode ali, não precisa esperar o cliente ir até ela. Ela mesma já pode mandar uma mensagem: olha, meu nome é fulana de tal, eu sou aqui da empresa tal e eu faço manicure. Esse é meu portfólio, que vai estar lá no nosso app. Então ela vai poder se vender ali, automaticamente ela já negocia, né, com o cliente, já faz o agendamento, tudo dentro da plataforma. Agendamento, tudo organizado. Ou ela pode ir até a cliente, ou a cliente pode ir até ela. E ali, nosso app é justamente interessante por causa disso. Tá? Se ela agendou para amanhã de manhã, 10 horas, a partir do momento que ela sai da casa dela para ir até a cliente dela, na hora que ela der o start no aplicativo, o aplicativo já avisa, né, uma notificação, informando para a cliente que daqui a tantos minutos ela vai estar chegando lá. Então, mesmo que ela não esteja em casa, ela consegue se deslocar para receber aquele serviço que foi agendado. Então, essas são uma das principais funções que nós temos dentro do nosso app que nos diferencia do mercado. Com certeza. E a parte, só um minutinho, a parte interessante disso aí, que é o principal que a gente ainda não comentou, é a parte da segurança. Porque você não vai conseguir fazer um perfil, criar um cadastro fake dentro da plataforma.
Porque você vai ter que reconhecimento facial, você vai ter que abaixar um documento, porque o API que a gente usa, ele tanto vai verificar o seu documento, que seja o passaporte, qualquer passaporte do mundo a gente vai conseguir verificar, e também vai verificar o EI number da pessoa. Então, quando você colocar o seu cadastro de pessoa física, primeiro você tem que fazer isso, depois você faz seu reconhecimento facial. E quando você insere as informações da sua empresa, o nosso API, ele confere aquele EI number para ver se ele está válido e confere para ver se o nome que está como dono daquela empresa é a mesma pessoa que fez o cadastro de pessoa física. Então não tem como você bular o sistema. Então as pessoas também vão ter segurança de estar dentro da plataforma. E com tudo isso a gente vai ter até uma página de classificados, né? Que são 100% verificados. Quais são as duas coisas que as pessoas mais precisam quando acabam de chegar nesse país? Transporte e moradia. Então todo usuário vai poder colocar ali um carrinho para vender, um quarto para alugar, um apartamento para alugar. Essas pessoas vão encontrar ali e vão saber que aquilo ali é verídico, né? Sim, me chama a atenção porque, por exemplo, uma rede social ela trabalha com algoritmo, mas você tem que ter toda uma dinâmica de sair publicando, isso acaba te gerando um outro trabalho. Exatamente. Porque toma teu tempo, e tempo aqui nos Estados Unidos é literalmente dinheiro, né? Sim. Só que parece que, se eu não estou enganado, e me corrijam, por favor, a leitura que eu estou fazendo é que o aplicativo já faz isso naturalmente. Exato. Sem precisar você ir, porque utilizando a geolocalização, a pessoa está passando e ele já está captando. Exatamente. Quem está precisando do seu serviço. Seria um trabalho paralelo ao algoritmo, por exemplo, do Instagram, que você precisa entrar na rede, publicar, fazer, alimentar e tal. Não, você só de existir ali já tem... ela só precisa estar com o seu portfólio bem detalhado no seu perfil, entende? A parte boa. Ela colocou o perfil dela ali, ela cadastrou a empresa dela, colocou as fotos ali do trabalho dela, tá? Ela já, uma vez que ela fez isso, ela já vai estar ali. Porque se você é cliente, você vai pesquisar lá, um exemplo agora, o jardineiro. Então, se tem os trabalhos dele, na hora que você vai olhar o portfólio dele, e detalhe, a nossa plataforma também tem como você dar review, né? Review de todo o trabalho. Então, você vai ver ali as estrelinhas, se esse cara atende bem, se não atende. Então, você vai tomar decisão ali, você vai olhar o trabalho que o cara tá fazendo, o portfólio dele, por isso que precisa estar bem estruturado, viu? Vocês que estão nos ouvindo, prestador de serviço, estruture bem. O segredo é você vender o seu negócio dentro da nossa plataforma, porque a pessoa tiver com o portfólio bem arrumadinho, de forma transparente, de o que você faz de verdade, então você vai estar você vai estar se vendendo dentro da nossa plataforma. Então isso é muito importante. E outra coisa, né? O que a gente vai fazer para essas pessoas? Como ele acabou de comentar, todo mundo vai poder fazer review. Até você, prestador de serviço, vai fazer review daquele cliente que você atendeu. Talvez aquele cliente seja um cliente pelinha, né? Aí você vai lá e faz um review dele. Só que é só os prestadores de serviço que vão poder ver esse review. Olha que interessante. Tá entendendo? E aí os clientes, né, no geral, vai fazer o review deles e todo mundo vai poder ver. E o bacana disso tudo é o quê? Que essa primeira versão, lógico que a gente está lançando essa V1 agora, depois dessa V1 tem a atualização dessa V1 e depois a gente fica com a V2. No final, todos os segmentos, né, a gente vai ser um marketplace de serviços. Tudo que você precisar, você vai encontrar lá dentro, qualquer tipo de serviço. E o bacana disso é que todo mundo vai ser cliente. Porque você vai ser cliente na sua área, você vai ser prestador de serviço na sua área, mas você vai ser cliente em outra. Tá certo? Então você vai poder migrar do seu perfil de cliente para prestador de serviço ali dentro. Então todo mundo vai ser cliente no final do dia. O pintor, ele é prestador de serviço na pintura, mas ele vai ser cliente no cortador de cabelo. Ele vai procurar um barbeiro lá, ele vai procurar um cara para lavar o carro, ele vai procurar uma pessoa para limpar a casa dele. Ele vai ser cliente, vai procurar no perfil de cliente dele. Então, assim, essa é a parte bacana disso. A ideia multiforme realmente o aplicativo não se limita a um setor, setor da construção, setor. Não. Quer dizer, é uma plataforma multiforme. Uma escala. Exatamente. Tem que ser divino. Tem que ser de Deus. Tem que ter um dedo do Espírito Santo nesse negócio. E outra, né? A parte boa é que a pessoa vai ter sua carteira digital ali dentro. Porque a gente tem um modelo de carteira digital já construído.
que vai fazer toda a gestão daquilo que você ganha, daquilo que você paga, daquilo que você recebe, tudo ali dentro. E no final do ano você só pega aquilo, imprime, vai lá, leva para o teu contador. Não precisa, na verdade, você não precisa nem levar para o teu contador. Você vai falar com o teu contador dentro do app, já vai mandar para ele ali dentro do app mesmo. E lá abaixo, lá já faz sua contabilidade, já entrega para você pronto. Você não precisa nem ir lá. É muita comunidade. Mas uma última pergunta, nós estamos quase chegando ao final já do nosso programa, mas as pessoas também vão poder publicar, por exemplo, seu website dentro da plataforma, ou não há necessidade disso, porque já todo o portfólio dela, como você falou, já vai estar lá, então tudo que o cliente procurar, ele já vai encontrar lá. Exatamente. Sobre a empresa, o negócio da pessoa. Você vai poder ter o link das suas páginas de rede social, se for o caso, né? Tipo Instagram, Facebook, essa coisa, você coloca o link da sua página ali, o cliente pode ir lá, clicar no link, abrir e ver lá o teu serviço, a qualidade do serviço que você faz. Sim, e aí lá mesmo ele já tem também os reviews, já tem... Exatamente. Olha, parabéns. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Amém, obrigado. Eu gostaria que vocês dois deixassem uma mensagem para o futuro empreendedor que vai baixar daqui a pouco a Zidu no seu celular e vai contar com esse instrumento que foi legado por Deus a vocês dois para que possa abençoar a vida de muitas pessoas. O que é que vocês teriam para dizer para esses empreendedores que estão nos assistindo agora? Olha, o que eu tenho a dizer é que nunca deixe de acreditar. Se você tem algo na sua cabeça que você realmente acredita, que você tem no seu coração que você deve fazer, não desista. Porque a partir do momento que você não desiste, pode ter certeza que você vai conseguir. João? Eu quero dizer duas coisas. A primeira é sobre o nosso app, que está chegando a algo aí que de verdade vai abençoar a sua vida, vai abençoar a forma de como você se conecta, de como você encontra trabalho, encontra novos clientes. De fato, a plataforma vai escalar o seu negócio e vai transformar a forma que você se comunica e que você faz negócios. Esse é o número 1. E número 2 sem fé é impossível agradar a Deus. Quero dizer para vocês que vocês estão aqui diante de um cara que a minha vida, o meu testemunho é somente por fé. Eu vivo por fé. As minhas empresas, os meus negócios, todos foram fundados, embasado e firmado na rocha que é Jesus, né? Depois vocês podem me seguir aí, João Antônio Fé. Até meu Instagram é João Antônio Fé. Sigam lá e vocês vão ver um pouco do que Deus tem feito na minha vida e vai fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns aos dois. Obrigado. Que Deus abençoe seu empreendimento. E eu espero encontrá-los aqui novamente para que continuem compartilhando as boas novas aqui conosco. Isso foi só o pontapé. É isso aí. Ótimo. Vou cobrar. Tamo junto. Obrigado. Ok. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu encontro você no próximo Algo a Dizer.